Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje resolvi passar aqui para falar um pouco com vocês sobre apometria. Será que a apometria possui efeitos colaterais? Será que a apometria possui contraindicações? Então hoje, neste vídeo, irei abordar um pouco sobre essas polêmicas. Será que irei deixar mais polêmico o assunto ou vou esclarecer para vocês? Então vem comigo, porque se você não assistir esse vídeo, vai ficar sem assunto para comentar o seu fim de semana e a toda a sua semana. Vamos lá então? Vem comigo! Pessoal, para iniciar, eu vou falar um pouco sobre a história da apometria, tá bom? Então a apometria não começa em rituais místicos ancestrais, mas sim dentro de um ambiente hospitalar e científico. Você sabia disso? Foi em 1965, no Hospital Espírita de Porto Alegre, que o Dr. José Lacerda de Azevedo, um médico, cirurgião e ginecologista, ele sistematizou o que hoje conhecemos como apometria, né? O termo de origem grega que significa além da medida ou separação de medidas, tá bom? Porque está referindo-se ao que? A capacidade de desdobrar os corpos espirituais do ser humano para tratamento direto através do pulsar, ou popularmente conhecido como estralar de dedos. Dr. José de Lacerda ele disse assim: apometria é uma técnica de desdobramento espiritual que pode ser aplicada a todas as pessoas, independentemente da sua condição de saúde ou fé religiosa, e fundamenta-se nas leis científicas e não em rituais. Isso está lá na obra do próprio Dr. José Lacerda de Azevedo, né? Novos Horizontes para a Medicina, tá bom? Mas diferente de outras práticas espirituais, a apometria ela se apresenta como uma técnica de física quântica aplicada ao espírito. Ela opera através de leis magnéticas e pulsos rítmicos, ou seja, comandos verbais e pulsos magnéticos, seja o estralar de dedos, por exemplo, 1, 2, 3 e etc. Tá? É fundamental que entenda que a apometria ela não busca, pessoal, a questão do milagre, né? Mas a compreensão das causas psíquicas e energéticas que geram uma enfermidade, por exemplo. Então, quando se fala em apometria, fala-se de uma medicina da alma, tá? Que atua onde o bisturi de aço não consegue chegar, mas que exige o mesmo rigor, o mesmo estudo, a mesma seriedade de qualquer disciplina médica convencional. Isso é muito sério. Hoje, a apometria, podemos aplicar a apometria individualmente, em grupos, à distância, com algumas ressalvas, tá bom? Porque a apometria à distância, ela exige certos protocolos a serem seguidos, principalmente em não desdobrar os corpos sutis. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, tá bom? Podemos aplicar a apometria também através de mesas radiônicas, que também precisam seguir protocolos, entre outras formas que vou deixar então aí para um próximo vídeo, tá joia? Mas vamos lá. Como a técnica da apometria funciona? Então, o funcionamento da apometria, pessoal, ela se baseia-se no comando mental do operador, ou seja, do apômetra, através de contagens rítmicas e pulsos magnéticos, aquele estralar de dedos que eu mencionei. Seja individual ou em grupo, de um trabalho, ele consegue projetar energia para o campo do seu cliente, daquele que está sendo assistido, né, ou interagente, que a gente costuma chamar. Esse processo permite o acesso ao que o Dr. Lacerda chamava de agregado espiritual. O ser humano ele não é apenas um corpo físico, ele é composto por múltiplas camadas de consciência. Já parou para pensar nisso? Ou seja, certas camadas elas ficam registradas na memória. Ou seja, por exemplo, traumas de infância, né? Até ressonância de experiências que a técnica científica como vidas passadas, né? A apometria ela atua na limpeza dessas camadas. Por exemplo, imagine uma cebola, né? Onde cada pele, cada pétala retirada revela uma nova faceta, uma nova personalidade, tá bom?
O que a gente chama, então, nesse caso, dessas técnicas, ao ser tratada de personalidade, removendo essas camadas de energias, que podem ser parasitas, podem ser obsessores, tá bom? Que muitas vezes são raízes das dores crônicas, das depressões, das angústias, tá bom? Que atuam o quê? Na forma física. Mas a gente vai entrar também dentro de um ponto crítico, tá? A gente adentra dentro de uma polêmica, né? Vamos dizer assim. A responsabilidade e os efeitos colaterais. Como assim, Alexandre? A apometria tem efeitos colaterais? Contraindicação? Eu digo que não. Como assim você diz que não, Alexandre? Vocês falaram para mim que a apometria tem efeitos colaterais. Que absurdo você falar que não. Calma que eu vou te explicar, tá bom? Quando a gente começa a analisar as pessoas comentarem sobre eu fiz apometria, passei por um tratamento, eu fiquei tendo surtos após a apometria, ou eu tive muita sonolência, etc. Várias coisas, às vezes as pessoas comentam, né? Alguns chamam de limpeza, não necessariamente uma limpeza energética, mas dependendo da pessoa, ela vai trazer para você talvez situações, etc. Mas eu vou explicar agora o porquê disso, tá? Por exemplo, uma pessoa que passou mal, então teve uma crise, passou dias ruins, né? Então, por isso que eu chamo de polêmico e crítico, porque nem todo apômetra fala e gosta de abordar sobre esse assunto, tá bom? Então, aprofundando na questão da segurança, é necessário tocar nesse ponto delicado, né? A responsabilidade do apômetra, que muitas vezes propaga a ideia de que a apometria é isenta de risco ou contraindicações. Mas, no entanto, a literatura original lá do Dr. Lacerda, ele fala sobre a prática clínica séria, né? E revela um cenário muito mais complexo do que a gente imagina, né? Como toda intervenção profunda na mente e no campo energético, por exemplo, então preste atenção, toda intervenção profunda na mente e no campo energético, a imperícia pode gerar consequências. Aí você se pergunta, Alexandre, o que é imperícia? Pessoal, imperícia é a falta de habilidade, a falta de técnica, conhecimento, a falta de aptidão para realizar uma atividade que exige qualificação específica. Ou seja, cuidado com terapeutas de cursinho de apometria de fim de semana. Tá? Sei que quando cair na rede geral, vai ter terapeutas haters aí falando um monte, né? Mas na verdade, tá aqui para ser falado, né? Se não falaram para você, prazer. Eu sou Alexandre Ferreira, sou terapeuta holístico, apômetra e tô falando a realidade, né? Porque não tenho rabo preso com ninguém, então eu posso falar para vocês o que é uma apometria, tá bom? A gente não visa a questão só do dinheiro, como muitos aí no mercado, que eu vou abordar um pouquinho sobre isso, tá bom? Tem pessoas que adoram criar aí um arco-íris lindo da apometria, que é muito bonito, sim, mas explicar para você realmente o que é apometria, né? As pessoas precisam ser ajudadas, porque tem gente que só está interessado no seu financeiro ou através da fama que pode ganhar através da apometria. Dr. José Lacerda, ele disse assim, olha que interessante, a apometria não é brinquedo, nem um passatempo para curiosos. É uma técnica terapêutica de profundo alcance que exige do operador conhecimento das leis que regem o espírito e, acima de tudo, equilíbrio moral. Né? Tá lá na obra Teoria e Prática de Apometria, tá bom? Olha que interessante isso. Pessoal, existem relatos, como eu falei, de surtos psíquicos, crises de pânico ou desorientações após sessões de apometria, que não podem ser ignorados ou rotulados apenas como limpeza. Esse é um ponto que eu falo, né, para os meus clientes. Gente, esse negocinho de limpeza é utilizado em outro lugar, tá? A gente fala limpeza no sentido assim, pessoal, observe seu corpo, as coisas que podem acontecer, sinais, né? Porque aqui eu entro dentro de um outro ponto crítico, o que tem de gente, vamos lá, que tem gente com mimimi, que não entende de saúde mental, não sabe identificar e separar o que é um surto de uma limpeza espiritual, não está escrito. É isso que você vai encontrar até dentro de alguns sistemas religiosos e alguns estilos de vida.
Isso é sério, tá? Seja em alguns centros, terreiros, casa de xamanismo e etc. E por aí afora, tá? Por quê? É mais fácil terceirizar o problema, alegando ser uma força espiritual, do que falar a realidade que a pessoa precisa. Que a pessoa precisa de quê? De acompanhamento, psicólogo, psicanálise, psiquiatra. Mas não, imagina, é só a apometria faz tudo, né? E realmente a apometria ajuda muito, e eu posso falar porque eu já passei por apometria, sou apômetra, eu sei que realmente a apometria é maravilhosa. Mas casos e casos, isso é muito interessante a gente estar falando, tá bom? Porque o que acontece? Ficam nessa de limpeza, obsessor, quiumba, tá? Não que não exista, sei muito bem que existem, mas pelo amor de Deus, chega de ficar terceirizando tudo, né? E ainda tem certos apômetros que gostam de encenar, né? Tem aqueles lá que ficam lá dando trimelique, então, tipo, você não passa dando trimelique. Isso não é apometria, não existe isso na apometria, tá? Aí você vê o que? Ego. É o devido ego do dirigente ou daquele grupo, tá? É mais fácil controlar a pessoa ao invés de deixá-la seguir a vida dela. E atenção, pessoal, mesmo eles dizendo pra você que é pra ficar bem, mas na primeira oportunidade ditam regras pra você. Só observe, tá? Isso é muito interessante. Isso é interessante você observar. Muitos por aí tem medo de perder, gente, ó, clientela, tá bom? Ou fama, o ego, né? Tem muita gente que gosta de ficar pensando em relação disso, né? Eu sei que eu estou falando para vocês porque eu convivo no meio, então seja de umbanda, terreiros, conheço pessoal de xamanismo, conheço pessoal de outras, até mesmo de centros aí, então eu sei o que eu estou falando, então eu posso falar, tá? Se não gostarem, problema de quem não gostou, só descurtir e tchau, tá? Mas aqui a gente está aqui para falar a verdade e eu não tenho por que não falar. Não gostou, só descurtir ou só deixar de seguir, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Na essência da técnica, reconhecer-se que mexer com o subconsciente é uma tarefa de alta responsabilidade e, infelizmente, o que mais está acontecendo hoje em dia são pessoas, né, que se dizem apômetras e não sabem nem sequer desdobrar os corpos. Não sabem fazer selamentos, tá? Não sabem fazer encaminhamentos de obsessores. E o mais grave, até considero criminoso isso que eu vou dizer pra vocês. Certas pessoas que acham que a apometria é só ir lá e ficar assim, ó, estralando o dedinho como se fosse passe, e ficar se trimilicando todo, como se estivesse sentindo algo espiritual, brincando com a técnica de apometria, né? Aí o interagente sai, entre aspas, bem, porque você tem a técnica da indução, né? E ela chega na casa dela, daí ela tem os surtos, as crises psicológicas. Aí o dirigente não tá lá, né? Pra dar suporte. Ou coloca outros artefatos pra dizer, não, aí foi por causa disso, disso, disso. Cria uma história. Aí você precisa voltar aqui, ó. Você tem que fazer tal ritual, você tem que fazer tal XXX. Eu sei que você já passou por isso, né, pessoal? Sei que quem tá assistindo aqui, muitas pessoas já passaram por essa situação, tá bom? Então, eu tô mexendo aqui no meu celular, gente, porque vai chegando as mensagens e eu tenho que virar aqui, senão a gente não consegue seguir. Vamos lá. E aí, então, como eu disse, né, as pessoas ficam criando historinha, né? Gente, como eu disse, eu convivo no meio, então eu sei essas situações que acontecem, tá? Esse negócio de ver vultos, vozes, choros compulsivos, visões, sensações de perseguições, né? Tem alguém olhando para ela após uma sessão de apometria, etc. Isso porque o bendito apômetra, né, não soube fazer o trabalho mental correto. E em muitos casos também porque não fez uma anamnese do seu cliente para verificar transtornos mentais. Aí, pessoal, se um trauma é aberto durante a sessão e o grupo não possui um preparo terapêutico, né, ou seja, o apômetra, ele não possui um preparo, né, não estudou direito, para acolher e fechar esse campo de forma harmoniosa, o assistido ele pode o quê? Ele sofre, né, com o que a gente chama de ressonância negativa.
Então, o surto nesses casos é uma descompensação da estrutura psíquica que não suportou o impacto da movimentação energética no campo dele. Por isso, a ética na apometria exige que o operador saiba distinguir um problema espiritual, né? Isso é importante a gente falar, de um problema de um transtorno, por exemplo, psiquiátrico. Né? É muito sério isso. Tá? O verdadeiro apômetra, ele compreende a técnica como complementar, porque ela jamais vai substituir a medicina. Tá bom? Pelo contrário, né, eu costumo dizer assim, ela deve caminhar de mãos dadas com a psicanálise, né, com a psicologia, com a psiquiatria, garantindo que o seu cliente, que o seu assistido tenha suporte físico, mental para processar as mudanças espirituais ocorridas. Né? O Dr. José Lacerda disse assim: a medicina do futuro deverá ser a síntese da medicina oficial com o tratamento das energias que formam o homem. O médico e o terapeuta espiritual devem trabalhar em conjunto para a cura integral do ser. Tá? Se eu não me engano, está lá no Espírito e Matéria, se eu não me engano. Aí depois o apômetra faz errado e a culpa é de quem? Da apometria. Aí, coitada da apometria, né? Daí começam a culpar a apometria, que a apometria é ruim, que a apometria não presta. Mas não é a apometria. Foi o apômetra que fez errado. O terapeuta que conduziu errado. Né? Por isso eu digo, a apometria não tem efeito colateral. Ela não tem contraindicação. O que tem efeito colateral e o que tem contraindicação é uma sessão mal feita. Isso sim é perigoso e considera até mesmo criminoso, como eu disse lá anteriormente. Por quê? Porque se um terapeuta não sabe o que está fazendo, ele vai entrar no campo energético e mental daquela pessoa e vai piorar a situação. Né? Então, assim, é complicado. Então, a apometria em si ela não tem contraindicação. Mas o apômetra, se ele não sabe fazer um selamento, que é o mínimo, que dirá, né, desdobrando os corpos sutis. Daí, pessoal, entramos numa seara que eu não posso deixar de citar, não posso deixar de falar aqui para vocês hoje, que está ligada às divulgações em massa sobre a apometria. Né? Vivemos a era da apometria de prateleira. Tá? São algoritmos que despejam cursos de formação em 48 horas por valores irrisórios, né? 10, 20 reais. O problema não é nem a questão do preço, né? Mas é a simplificação perigosa, né? Desse curso, né? A apometria é tão complexa, né? É uma engenharia magnética, né? Que o Dr. Lacerda demorou décadas para sintetizar uma situação dessa, e pessoas querem reduzir a apometria a um cursinho de fim de semana, né? Então, comandos mentais repetitivos, sem base, cuidado, tá? Cuidado com isso. Então, o perigo da falta, como falei lá anteriormente, sobre selamento, por exemplo, né? Um dos pilares da apometria é o selamento dos corpos sutis, tá? E o fechamento do campo de força, né, ao final da sessão. Os operadores que estão despreparados, eles encerram os trabalhos sem despolarizar os estímulos magnéticos. E o resultado do assistido sai aberto, essa exposição energética atrai influências externas e causa uma vulnerabilidade emocional extrema, né? O assistido torna-se uma esponja de ambiente. E além disso, a fragmentação da técnica em dezenas de nomes comerciais, né, que serve apenas para inflar egos, né, e bolsos. Né? Tantos nomes. Hoje nós temos inúmeros nomes, né, de apometria. Apometria X, apometria XXX, trocentas apometrias, né, cada um inventando uma apometria. Que não é, o problema não é ter diversas apometrias, o problema é tirar a essência da apometria, aí criar outras coisas em cima, né? Por quê? Porque o conhecimento técnico, o conhecimento rigoroso, né, da apometria, o que acontece? Ele é deixado de lado, né? Porque daí você não tem selamento adequado e a apometria deixa de ser cura e passa a ser uma agressão ao campo vital, tá? Pessoal, vamos lá.
abordando tudo isso com vocês hoje, eu sei que é um tema um pouco polêmico, tá? Mas diante desses alertas, né, surge a pergunta: existe motivo para ter medo? E a resposta é um claro não, né? Desde que se busquem instituições sérias, terapeutas sérios, apômetras sérios, tá? Por quê? Porque o medo ele é produto do desconhecido, né? E a melhor forma de combatê-lo é através da informação, né? Melhor dizendo. A apometria, em sua essência, ela é um ato de amor profundo, né? Ela é exercida por apômetras que dedicam seu tempo, energia para aliviar o fardo alheio. Então os benefícios eles são imensos. Muitos indivíduos relatam uma sensação de renascimento, dores que passaram a desaparecer, estados de melancolia profunda dão lugar à renovada vontade de viver, né? O sono antes perturbado, pesadelo e agitação fica reparador, aquele peso a apometria retira, né? Te traz liberdade, né? Quando o ambiente, pessoal, ele é pautado pelo amor e pelo conhecimento técnico, as equipes espirituais de luz, elas atuam, pessoal, como verdadeiros cirurgiões invisíveis, garantindo que cada pulso magnético e cada comando mental seja direcionado apenas para o bem. O medo ele deve ser substituído pelo respeito e pela confiança no amparo espiritual que rege esses trabalhos. E para concluir com vocês sobre este assunto, eu digo a você o seguinte, que a apometria ela é o futuro da saúde integral, tá? Então, ao final dessa reflexão, nós podemos concluir que a apometria ela representa um passo adiante da compreensão da saúde humana. Ela nos ensina que não somos máquinas, né? Mas espíritos imortais habitando dentro de corpos temporários. A responsabilidade do apômetra é, portanto, a responsabilidade, por exemplo, de como se fosse um jardineiro que cuida de flores delicadas. Exige mãos firmes, mas coração manso. Então, para quem busca a apometria, o conselho é observar a seriedade do profissional, a fundamentação nos ensinos do Dr. Lacerda e a humildade dos trabalhadores em grupo. Tá? Para quem aplica a técnica, o dever é estudar, pessoal, estudem, tá? Não pare de estudar. A vigilância, a ética. A apometria é luz para quem caminha nas sombras e esperança para quem busca a cura. Que esta ferramenta ela continue a ser utilizada como um instrumento de paz, ciência e caridade, ajudando a humanidade a despertar para sua verdadeira natureza espiritual, né? Sempre com os pés no chão, a mente nos estudos e o coração voltado ao próximo. A cura real acontece quando o conhecimento da terra e o amor do céu se encontram em um único propósito. Espero ter trazido informações, né, pertinente a vocês, clareza, e que vocês procurem terapeutas qualificados para trabalhar por vocês. A apometria ela é maravilhosa, uma ferramenta incrível, mas com profissionais competentes, tá bom? Porque a prática da apometria ela é realizada com amor e ética. Então, deixo aqui meu grande abraço a vocês e até a próxima. Gratidão.